Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Rafaela Letícia. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Diadema investe em educação com curso de inglês gratuito voltado à comunidade LGBTQIAPN+. No Giro USCS, uma conversa com ex-aluna do curso de Economia que recebeu menção honrosa no Corecon São Paulo pela qualidade do TCC. Padre derruba preconceito e brilha nas quadras como jogador do time Master de Vôlei de São Paulo Futebol Clube. No Em Pauta, vamos abordar as mudanças do layout do Google, que implementou o modo IA para buscas em português. Começa hoje e vai até dia 5 de outubro, a exposição imersiva Van Gogh e Impressionistas no Shopping Grand Plaza, em Santo André. No quadro Só Coisa Boa, menino de 9 anos corre por 2 quilômetros em meio a apagão para salvar os pais que haviam sido atingidos por um tornado. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Nunca é tarde demais para aprender. Projeto voltado à alfabetização de mães atendidas no CRAS, lançado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, já está funcionando em Diadema. O programa visa a ampliação e acesso a mais espaços de luta por direitos, serviços e oportunidades no mundo do trabalho para essas mães, que possuem pouco ou nenhum domínio da escrita e leitura. As aulas ocorrem inicialmente no CRAS Promissão, no bairro Casa Grande, de segunda a quinta-feira. Para se inscrever, é necessário procurar diretamente o local ou o CRAS de referência. A primeira turma tem cerca de 20 mulheres e o projeto faz parte da jornada de alfabetização de jovens e adultos nas periferias. Seja para pegar ônibus ou aprender a pedir Uber, essas mulheres alcançam um passo essencial para que tenham mais independência e se sintam mais livres. Diadema segue impactando na educação da população, principalmente para os mais vulneráveis. Foi lançado o English for Diversity, Inglês para a Diversidade, curso totalmente gratuito voltado à comunidade LGBTQIAPN+, e como foco em empregabilidade e promover a igualdade de oportunidades. Um detalhe que faz toda a diferença: as aulas serão dadas por um professor trans. O curso tem início no mês que vem e rola 2 vezes por semana, no Centro de Formação Carlos Kopkak, que fica na Rua Manuel da Nóbrega, número 155, bem no centro de Diadema. Vale lembrar, o inglês já é exigência em áreas como comércio, turismo, telecomunicação e atendimento. Para os interessados, basta buscar pelo nome do projeto English for Diversity, Inglês para a Diversidade, e preencher um formulário online. O antigo terminal metropolitano começa a ser demolido e, no lugar dele, vai nascer a estação do BRT-ABC, que promove mudar a cara do transporte na região. Foram mais de 35 anos de história. O terminal foi um dos primeiros do corredor ABD, lá no finzinho dos anos 80. 4 linhas passavam por lá. A mais famosa, a 288, levava até Jabaquara e já transportou mais de 85 mil passageiros em um único dia. Durante as obras, uma parada provisória foi montada ao lado do terminal. A promessa é de fácil acesso, cobrança no local e sem impacto no tempo de viagem. Vai ter também sinalização e orientadores para ajudar os passageiros. O novo terminal ainda não tem data para inaugurar, mas já promete iluminação em LED, áreas cobertas, acessibilidade total e integração com o transporte metropolitano. Mais conforto, mais segurança e mais agilidade no transporte público. Vem aí algo muito forte, em São Bernardo? Você que está contratando os serviços de um advogado, muita calma nessa hora. A OAB alertou clientes e a sociedade civil para novo golpe do falso advogado e deu até coletiva de imprensa, em Santo André, para esclarecer as medidas e os métodos adotados pela entidade. Os golpes são aplicados pelo WhatsApp, links falsos e até bandidos se passando por advogados, bastando o criminoso ter poucos dados para enganar a vítima. A promessa de que o processo foi ganho ou de que há valores a receber costuma abrir espaço para pedidos de transferência, depósito ou PIX.
Já existe um inquérito geral em andamento para investigar as quadrilhas. Antes de pagar, transferir dinheiro ou passar dados pessoais, confirme com seu advogado de confiança. Se houver dúvidas, vá direto a uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. Golpe não tem idade, não tem classe social e pode atingir qualquer um. Informação e cuidado são as melhores armas contra os criminosos digitais. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Ex-aluna de Economia da USCS recebe menção honrosa do Corecon São Paulo por trabalho de conclusão de curso. Será que os demais estudantes sabem disso? Débora Cristina foi conversar com eles para descobrir se o pessoal tá ligado na expansão do nome da nossa universidade no mercado de trabalho. Eu não sabia. E para USCS, isso com certeza é motivo de orgulho e inspira a gente. Nossa, eu não sabia, que legal! Isso eu acho que pode ter um baita reconhecimento para USCS no mercado de trabalho, né? Então, eu vi alguma coisa sobre, eu acho, no site da USCS. Eu acho que para faculdade representa prestígio, né? De ter o retorno de ótimos profissionais que saíram daqui. Depois de ouvir os estudantes, Débora Cristina foi conversar com Larissa Blasio, que recebeu a menção honrosa do Conselho Regional de Economia de São Paulo, graças à monografia Uma Discussão Contemporânea sobre os Bancos Comunitários de Desenvolvimento por meio da experiência do Banco Mumbuca no município de Maricá. O trabalho de conclusão de curso dela foi orientado pelo professor Dr. Antônio Fernando Gomes Alves e é baseado no Banco Comunitário do município de Maricá, no Rio de Janeiro, e na transformação do município com a chegada da moeda social Mumbuca. É com você, Débora! Obrigada, Maria e Rafa. Comigo agora está a ex-aluna de Ciências Econômicas da USCS, Larissa Blasio. Olá, Larissa, seja muito bem-vinda. Larissa, fale um pouco sobre o tema da sua monografia de TCC e o que te motivou a escolher os bancos comunitários de desenvolvimento, especificamente o Banco Mumbucá, como tema central. Dentro da graduação, né, de economia, eu sempre me interessei pela parte de desenvolvimento. E a economia solidária, ela é muito relacionada à parte de desenvolvimento social, né, essa transformação da vida das pessoas. Foi por esse motivo exatamente que eu escolhi falar sobre bancos comunitários, né, porque me chamou a atenção, né, o tema ele foi me apresentado pelo Antônio Fernando mesmo, meu orientador na época da graduação, e eu resolvi pesquisar, ir a fundo, ver se eu me adaptava, né, me interessava pelo tema. E foi nisso que eu acabei me apaixonando mesmo, né, em pesquisar e entender mais sobre aquilo e como que funcionava, né, nas regiões. E o Banco Mumbuca, ele é uma experiência de sucesso, né? Tanto pelo impacto social e econômico que vem gerando, né, e já gerou na região, na cidade, né? E o Mumbuca, ele é uma referência em moeda social e políticas públicas de transferência de renda, o que permite observar na prática como a economia solidária ela pode fortalecer a comunidade, né, e estimular o consumo local e promover a inclusão financeira, que é o mais importante, que é o ponto principal do Banco Comunitário. Durante a sua pesquisa, quais foram os principais desafios enfrentados ao analisar a experiência de Maricá com o Banco Mumbuca? O meu maior desafio foi o acesso às informações de forma sistematizada, né, e dados mais recentes. Muitos estudos sobre o tema ainda estão em desenvolvimento e algumas informações elas não são facilmente encontradas. Então, de acordo com o que eu planejei para minha monografia, muitas informações eu precisei pegar em artigos diferentes e interligar com os bancos comunitários, com as moedas sociais, né? E isso acabou exigindo muita dedicação mesmo para conseguir formular uma base, né, para que a minha monografia tivesse uma consistência e que o assunto ele não ficasse difícil, né, de entendimento. Na sua visão, de que forma os bancos comunitários de desenvolvimento podem contribuir para a inclusão financeira e o desenvolvimento local em outras regiões do Brasil? Os bancos comunitários são ferramentas poderosas aí para promover a inclusão financeira em territórios onde a população tem pouco acesso ao sistema bancário tradicional ou nenhum acesso. Eles criam condições para que o dinheiro, aquela moeda social, ela circule dentro da própria comunidade, fortalecendo os pequenos negócios, gerando emprego e renda, né? Além disso,
Quando você trabalha com moeda social, né, quando uma região trabalha com essas moedas e com aquela lógica de proximidade, né, de se aproximar dos moradores, os bancos comunitários eles reforçam esses laços de confiança e incentivam essas práticas de solidariedade, né, o que pode transformar as realidades locais em várias regiões do Brasil, né, não só em Maricá, como já transformou. Como foi a pesquisa e o desenvolvimento desse tema? Como surgiu a ideia de inscrever a monografia no concurso do Corecon, que reconhece e valoriza os melhores trabalhos de conclusão de curso produzidos por formandos de ciências econômicas no ano de 2024 em instituições de ensino do estado de São Paulo? Quantas estavam inscritas? A pesquisa ela foi um processo intenso, mas muito enriquecedor. Eu passei meses aí estudando a bibliografia, analisando os dados, construindo um diálogo aí para que o tema, que eu conseguisse escrever algo que ficasse consistente e de fácil entendimento. A intenção é compartilhar as informações sobre bancos comunitários para todo mundo, né? Para que as pessoas elas entendam sobre a economia solidária e se interessem sobre a temática mesmo, né? E a ideia de escrever a monografia no concurso do Corecon, ela não partiu de mim, né? Ela partiu da universidade, né? Teve envolvimento aí do Antônio Fernando, que foi meu orientador, o do Volney, que é o gestor do curso. E é uma monografia, né? Por instituição, por universidade. Não tenho o total aí de inscritos, mas dá para ter uma média, né, relacionada às universidades aí do estado de São Paulo e todas que querem participar do concurso. E foi muito gratificante ser escolhida, né, ter um tema escolhido para participar. E como você se sente com esse prêmio? Quando eu recebi a mensagem do Corecon falando sobre a menção honrosa, foi um sentimento assim inexplicável. É uma satisfação e um grande orgulho mesmo de que seu esforço valeu a pena, né? Quando eu estava escrevendo a monografia, eu sempre tive a intenção de trazer algo bom, né? Algo bem escrito, estruturado, que tivesse um contexto e que as pessoas entendessem aquilo que eu queria trazer. E receber essa menção honrosa foi um reconhecimento, né, não apenas do meu esforço, mas também da importância de se discutir esses novos modelos econômicos mais solidários e mais inclusivos, né, que traz a economia solidária. Esse prêmio, né, esse destaque, ele reforça a minha motivação de seguir pesquisando, né, e contribuindo para debates que envolvem o desenvolvimento local, principalmente. Com o reconhecimento do seu trabalho, que discute alternativas econômicas mais solidárias e inclusivas, você pretende dar sequência às pesquisas desse tipo? No ABC, há alguma cidade que se encaixe nesse perfil de economia? Ribeirão Pires, talvez? Sim, com certeza eu tenho muita vontade de dar continuidade a esse campo de estudo, porque eu acredito que as experiências dos bancos comunitários têm muito a ensinar, especialmente nas regiões metropolitanas, né? Como o ABC, você perguntou de Ribeirão Pires, e com certeza, na verdade, todas as cidades, todas as regiões, elas têm capacidade de implementar um banco comunitário, né? Especialmente por lei municipal, uma moeda social, né, como é o caso do Banco Mombuca, que funciona muito bem, né? As transferências de rendas, os pagamentos de benefícios são feitos por moeda social, que você acaba prendendo aquele dinheiro, né, ali na região e gerando emprego e renda, né, para as pessoas da comunidade, da região ali onde elas estão inseridas. Então, não é algo que você olha de fora e fala, não, é só essa região que consegue implementar um banco comunitário. Todas as regiões têm capacidade, principalmente aquelas que você vê que tem áreas mais pobres, né, com pessoas mais vulneráveis. E aí você consegue estruturar um banco comunitário e olhar que uma moeda social ela tem o potencial, né, de reestruturar aquela região, por exemplo. Mas todas as áreas, né, se as pessoas olhassem os bancos comunitários com mais cuidado, né, e interesse, principalmente pela parte pública, né, seria sucesso em muitas regiões, sem dúvidas. Agradecemos a participação de Larissa Blasio aqui no Giro USCS. Muito obrigada! Obrigada, Débora. E você? Tem alguma dúvida ou sugestão?
Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. O Esporte Clube São Bernardo está mostrando que a atuação da instituição vai muito além do futebol. O clube lançou uma campanha de incentivo à doação de sangue em parceria com a Coulson, instituto referência e na área há mais de 50 anos no estado de São Paulo. Com o lema Mais que futebol, é vida correndo nas veias, doe sangue, a iniciativa quer conscientizar e engajar a comunidade sobre as importâncias desse gesto simples, mas que salva vidas. O presidente do Conselho Administrativo do Cachorrão, José Wilker, destacou que o futebol tem o poder de inspirar e que o clube quer usar essa força para transformar realidade também fora do campo. Em São Bernardo, o posto de coleta da Coulson fica na rua Pedro Jacobucci, 440, na Vila Euclides. Brasil brilha e conquista 4 ouros no Mundial de Natação Paralímpica. O terceiro dia de provas em Singapura foi o mais vitorioso do Brasil. A delegação conquistou 7 medalhas, 4 de ouro e 3 de prata, e já soma 19 pódios na competição. Entre os destaques, a estreante Beatriz Flauzino fez história nos 100 metros peito da classe SB14, garantindo o ouro e batendo o recorde das Américas. Na mesma prova, Débora Carneiro levou a prata, completando a dobradinha brasileira. A pernambucana Carol Santiago confirmou o favoritismo e chegou ao tetracampeonato mundial nos 50 metros livre da classe S12. Já o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi tricampeão nos 100 metros costas da classe S2. Fechando o terceiro dia, o Brasil ainda venceu o revezamento 4 por 50 metros medley misto, superando China e Estados Unidos. Com o resultado, o país ocupa a 4ª colocação no quadro geral, atrás de China, Itália e Grã-Bretanha. O Mundial segue até amanhã, reunindo mais de 500 atletas de 70 países. Um padre que também é destaque dentro de quadra. Aos 47 anos, o pároco Jean Medeiros, responsável pela paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Valo Velho, zona sul de São Paulo, é jogador do time Master de vôlei do São Paulo Futebol Clube. Mais do que vencer preconceitos, ele leva o esporte como ferramenta de transformação social. Hoje, mais de 600 pessoas da comunidade participam dos projetos esportivos que o padre ajuda a conduzir. No Capão Redondo, uma das regiões mais violentas da cidade, Jean mostra que fé e esporte podem caminhar lado a lado para gerar esperança e oportunidade. O time Mundo venceu time Europa na edição de 2025 da Laver Club, torneio que exibe e reúne as maiores estrelas do tênis ao redor do globo, em São Francisco, nos Estados Unidos. Em meio a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz e outras celebridades do esporte, o brasileiro João Fonseca certamente mostrou por que é um diamante do tênis e fez por merecer sua convocação. Fonseca foi, sem dúvida, a principal atração do evento. O brasileiro jogou apenas na sexta-feira, conseguindo a primeira vitória para o time mundo ao bater o italiano Flávio Cobolli, número 25 do ranking da ATP, por 6-4 e 6-3. O brasileiro de 19 anos se tornou o mais jovem a conseguir uma vitória na Laver Club. Em pauta, a nossa entrevista da semana. No começo do mês, Google implementou o modo IA para busca em português. A ferramenta, antes disponível apenas em inglês, gera um texto com base em buscas da própria plataforma. Utilizando uma versão personalizada do Gemini 2.5, desenvolvido pela própria Google, essa função substitui múltiplas pesquisas. Isso pode ser determinante para popularizar o novo formato em substituição à busca tradicional por respostas. Para abordar o tema, conversamos agora aqui no Em Pauta com o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Alan Angelucci. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a primeira mudança que a gente nota com essa implementação do modo IA é a visual. Eles colocam o modo IA à frente dos demais elementos, como tudo, imagens e entre outros, fazendo uma aposta. Qual mensagem você acredita que o Google quer transmitir, colocando o modo IA em primeiro lugar?
Bom, primeiro uma mensagem de que a Google não está fora desse debate das inteligências artificiais que tem ganhado esse campo hoje da internet, né? A IA, sobretudo a IAG, né, que é a inteligência artificial generativa, que se expressa por meio desses modelos como o próprio Gemini, ChatGPT, DeepSeek, é hoje o que a gente chama de estado da arte sobre o que a gente pode chamar de processos e métodos, né, de recuperação da informação. E isso tem transformado assim, grandemente, né, o universo de pesquisa que foi por um bom tempo, né, dominado aí pelos buscadores, especialmente Google. Então, o Google tem testado já há alguns anos novas formas, né, de ressignificar esse processo de busca. E mais recentemente ainda as pessoas têm adotado o ChatGPT, por exemplo, para fazer pesquisas e diversas consultas utilizando essa arquitetura. Então, eu vejo como um movimento natural, né, de competitividade, de inteligência competitiva da Google, no sentido de tentar se posicionar diante desses grandes players, né, para competir nesse mercado de busca que ela dominou por tanto tempo. Além da questão estética, existe a questão das bolhas, né? Esse modelo de pesquisa tem como objetivo usar os dados de busca do usuário para mantê-lo ainda mais dentro dessas próprias bolhas. Quais os possíveis resultados desse novo modelo para o usuário? Olha, para o usuário, eu acho que há uma questão importante que deve ser discutida, que talvez para ele a percepção que ele tenha é que a experiência tenha melhorado, né? Então, ele vai ter a percepção de que o acesso à informação é mais rápido, é mais personalizada, né? Que reduz algumas barreiras de letramento digital, porque a IA em tese consegue interpretar melhor as perguntas que venham a ser mal formuladas. Há a possibilidade da interface que agora permite cada vez mais, né, o uso de multimodalidades, né, então pergunta por voz, registro de fotos, né, tudo isso de certa maneira parece favorecer quem tem dificuldades com digitação, leitura e etc. Existe uma problemática nesse direcionamento em formato de bolha, né, que é o acesso à menor diversidade de vozes. Então, se o algoritmo vai privilegiar eventualmente um viés desse usuário, ou até mesmo fontes grandes, né, mais populares, melhor ranqueadas, otimizadas, né, nas páginas, isso vai acabar favorecendo poucos veículos, né, e isso vai reduzir a pluralidade, as perspectivas locais, minoritárias, além do risco de você estar criando um ambiente de replicação de erros, de desinformação, né. Então, esse tipo de erro, obviamente, ele vai sendo afinado ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, existem vieses mais sutis, né, que acabam, eventualmente, favorecendo ou grupos políticos ou narrativas que valorizem ou privilegiem as próprias big techs, né. Então, há um cenário que, a princípio, parece interessante para o usuário, né, em termos de interface, ele, por exemplo, já vai ter essa resposta de forma direta, né? E essa experiência agora que está sendo proposta, na verdade, subverte o modelo de IA utilizado até então, né? Então, você percebe que as páginas agora elas possuem uma estrutura em que a prioridade, né, é esse texto produzido pela IA, do modo IA, e numa coluna bem pequenininha, né, uma lista ali com 10 sites ou algumas referências ligadas àquela pesquisa. Então, você vê que há uma mudança de hierarquia importante. Você pode, inclusive, ignorar o que está escrito ali na lateral. Então, isso gera um impacto não só no tráfego, né, na visibilidade desses links onde o conteúdo original foi produzido, mas uma certa desconfiança com relação à própria transparência, né, desse processo de uso das fontes, né? Quem que avaliou a credibilidade, né, dessas fontes, né? Esse buscador, ele está explicitamente demonstrando que aquela resposta foi gerada por IA e é uma resposta, então, diferente de conteúdos humanos, né? Quem vai contestar ou corrigir essas respostas erradas? Existe um canal para fazer esse tipo de, a gente chama de accountability, né? E essa accountability, ela tem alguma independência no sentido de ética, de auditoria externa. Então, são várias questões que aparecem aí, que precisam ser consideradas e que vão causar aí algum estranhamento, pelo menos nesse primeiro momento, né?
Bom, você mencionou um pouco a desinformação e aí eu queria falar sobre isso. A popularização desse modo influencia diretamente no processo de como a gente busca o conteúdo e a gente adquirir esse conhecimento. Isso pode levar à desinformação e conteúdos viciados, levando em conta o algoritmo? Sem dúvida, né? Porque primeiro que os modelos de IA, eles refletem preconceitos que existem nos próprios dados, né? Então, esse viés algoritmo, ele existe independentemente do processo métrico ou algoritmo que está definido pela plataforma. Então, viés, ele existe, né? Você está hoje na web, você vai pesquisar sobre determinado assunto, quando você acessa links, você tem links do maior nível de diversidade possível. A questão maior é que ficava atribuído ao usuário, né, o seu poder e capacidade de fazer o que a gente chama de curadoria digital, ou seja, fazer a tomada de decisão, de escolha de conteúdos mais ou menos apropriados de acordo com critérios de autoridade, ou seja, critérios de credibilidade dessas fontes. Então, você tem aí uma questão que esses modelos, então, vão acabar, ao processar esses diversos links existentes na web, ele faz uma varredura para poder te entregar a melhor resposta, ele vai varrer tudo que está possível, né? E aí, obviamente, esse processo é um processo caixa preta, né? Você não tem condições de entender por quais caminhos, né, essa IA percorreu para te dar uma resposta. Então, isso tem um impacto importante porque você relega a essa ferramenta opaca, né, a autonomia que o indivíduo humano teria até então de fazer a sua própria curadoria, de escolher as suas fontes ou de definir as fontes que mais estão adequadas ao seu escopo, né? Mas eu acho que o grande problema atual nesse sentido é entender, de repente, principalmente para as novas gerações, que a IA vai se tornar e cada vez mais vai se tornando uma autoridade indiscutível, né? E que os critérios de credibilidade mais baseados na ação humana vão ficando em segundo plano. Tá certo. E uma dúvida, com essa nova função, qual conselho você dá ao usuário que vai fazer uma busca e como ele pode se livrar dessa desinformação? Bom, talvez o conselho principal, né, que pode ser dado é que, primeiro, o usuário se aproprie da ferramenta. Eu acho que o primeiro movimento nosso é se apropriar dessas ferramentas, mas uma apropriação crítica. Uma apropriação crítica no sentido de olhar seus recursos, olhar o que nós chamamos de affordances, né, ou serviços, olhar criticamente para esses links que foram curados pela IA. Então, primeiro, reconhecer esse terreno. Acho que esse é um primeiro ponto. Reconhecer o terreno, identificar de forma crítica como ele constrói a informação, né? E eu acho que um caminho bastante importante é pensar sempre em caminhos que esse usuário, para além do uso dessa ferramenta, ele busque também outras fontes, não aceitar somente as respostas prontas como respostas definitivas, né? E isso também exige um novo olhar sobre a curricularização nas escolas, não só de ensino superior, mas da educação básica, né? Então, pensar em como já desde dessa juventude mais inicial, né, formar as pessoas a olhar criticamente para essas inovações e buscar alternativas. Então, eu creio que talvez uma dica fundamental aí para um usuário seriam essas duas, né? Primeiro, explorar de fato essa ferramenta, entender o funcionamento dela, olhar criticamente os outputs, né, as respostas que elas dão, tentar pensar de onde essas respostas vêm, que links que foram esses que estão relegados em segundo plano, né, de onde vêm essas fontes indicadas, e partir para um posicionamento mais crítico, tentando olhar para uma diversidade maior de fontes, tentando identificar viés e não aceitando única e exclusivamente aquela resposta dada pela IA. Perfeito. Bom, agradecemos ao professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Alan Angelucci, pela participação aqui no Em Pauta. Muito obrigada. Cultura. Se liga na dica. Começou hoje e vai até dia 5 de outubro a exposição Van Gogh e Impressionistas, uma das experiências imersivas mais incríveis do Brasil.
no Shopping Grand Plaza, em Santo André. A mostra mistura arte e tecnologia, levando o público direto para dentro das obras de Van Gogh e outros mestres do impressionismo e pós-impressionismo, como Monet, Renoir, Cézanne e Gauguin. O evento tem projeção 360 graus em alta definição, efeitos visuais e uma trilha sonora clássica para criar uma atmosfera única que emociona. O grande destaque é o ateliê imersivo, onde as projeções estão em todos os lugares, te colocando dentro das pinturas de verdade. Entre as obras que você vai ver estão as famosos Girassóis, Noite Estrelada e Amendoeira em Flor. Além disso, há espaços instagramáveis, instalações interativas e uma loja de souvenirs para levar uma lembrancinha da exposição. A exposição rola todos os dias, entre 10 horas da manhã e 9 horas da noite, menos às segundas-feiras. Aos domingos, o evento abre um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã. A entrada inteira sai a R$ 70 durante a semana e a R$ 95 aos sábados e domingos. Não perca e garante já seu ingresso no site www.vangogimpressionistas.com.br. Repetindo, www.vangogimpressionistas.com.br. Termina neste domingo o Festival do Morango, em Rio Grande da Serra. No total, 30 expositores levam ao público desde delícias clássicas, usando morango como merengue, coxinha, pastel e o famoso chopp de morango, além de pratos diferentes como baião de dois, espetinho de jacaré, frango no balde, hambúrguer na parrilha, espeto de camarão e os tradicionais doces mineiros. Assim como ocorreu em diversos parques de Santo André ao longo deste mês, também em Rio Grande da Serra, o público pode curtir muita música boa. Neste final de semana, o evento conta com shows da banda Magazine, Billy Nelson, Ricardo Reis, entre outros artistas. O evento rola na Praça da Bíblia, sempre com entrada gratuita. Hoje, o Festival do Morango vai das 4 da tarde à meia-noite. Amanhã, das 2 da tarde à meia-noite e no domingo, do meio-dia à meia-noite. Para quem gosta do estilo, a exposição Mãos, Argila e Arte, Cerâmicas, pode ser visitada no Espaço Cultural Casa de Vidro, em São Caetano. A mostra reúne produções coletivas de cerâmica que fazem parte do acervo do ateliê Casa de Vidro. As peças encantam pela estética e servem como estudo para artesãos e profissionais da área. Além das cerâmicas, o público pode conferir registros em fotografias de Paulo César Ribeiro que documentam o dia a dia do ateliê, o processo de criação e cada etapa da produção manual. A exposição rola no Espaço do Forno, no bairro Cerâmica, e fica aberta até o dia 31 de janeiro. A visita é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde, e livre para todas as idades. Uma boa oportunidade para mergulhar na arte e no universo da cerâmica. E aproveitando que estamos chegando no mês do Halloween, a boneca original Annabelle, usada nas filmagens da famosa franquia Invocação do Mal, está em exibição no Mauá Plaza Shopping. A peça, cedida pelos estúdios Warner, pode ser vista de perto em uma vitrine especial, mas sem contato direto com o público. A ação faz parte da divulgação de Invocação do Mal 4, O Último Ritual, lançado nos cinemas brasileiros no começo deste mês, e fica disponível só até este domingo. A visita é gratuita e pode ser feita todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, durante o horário normal de funcionamento do shopping. Uma chance imperdível para os fãs de terror encararem cara a cara uma das bonecas mais assustadoras do cinema. E aí? Vamos falar de coisa boa? Novo tratamento da depressão, feito à base de cogumelos, é divulgado por meio do Journal of Psychedelic Studies. De acordo com Alan Davis, professor da Universidade Estadual de Ohio, após 5 anos do tratamento, 67% dos pacientes estavam em remissão. Durante as pesquisas, concretizou-se que a psilocibina, a substância psicodélica encontrada nos cogumelos, em conjunto à psicoterapia em adultos, é extremamente eficaz para o tratamento da depressão severa. Segundo Davis, os cientistas comprovam que, em geral, ansiedade e depressão mostravam sinais de melhora contínua até 5 anos depois, com o uso do novo medicamento. Com apenas 9 anos de idade, o garotinho Branson Baker, de Oklahoma, se tornou o herói.
O menininho e os pais dele estavam fugindo de um tornado que estava nos arredores da cidade. Porém, com sua mudança de direção repentina, o carro acabou sendo atingido em cheio por uma árvore jogada pelos fortes ventos. Os pais da criança tiveram diversas fraturas pelo corpo e ficaram presos nos assentos dianteiros da picape, enquanto Branson saiu ileso. Assim que percebeu a situação, Branson saiu do carro e correu por quase 2 quilômetros em um completo apagão, até encontrar uma casa e pedir ajuda. Em entrevista, Johnny, tio do garotinho, relatou que o menino teve que se tornar o super-herói dos pais. E foi isso que ele fez, dizendo a ele mesmo, abre aspas, eu tenho que salvar meus pais, fecha aspas. Que coragem, hein? O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Maria Eduarda e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou a Rafaela Letícia e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.